Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui conhecendo mais alguns irmãos em Cristo, conhecendo o pastor Ronaldo, mais um pouquinho sobre ele. Eu agradeço a Deus, agradeço a Ele também por esta oportunidade de estarmos aqui para juntos, meus irmãos, adorarmos a Deus, aprendermos da Sua palavra, consolarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E eu sou grato a Deus por mais uma igreja que dá prioridade à palavra de Deus. Isso é muito importante, meus amados irmãos. Às vezes nós pedimos, Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a sua voz. E muitas das vezes nós queremos ouvir como? Através de sonhos, visões, profecias, mas esquecemos que a palavra de Deus é que é infalível e inerrante. Nela não há erro, nela não existe falha. Tudo que está escrito nela foi o próprio Deus que ditou. Então, quando você tira um tempo para meditar nos textos bíblicos, Deus está falando com você. Nesta noite, cada palavra que for dita aqui, baseada nas Escrituras, Deus está falando com você. Eu peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência. Cada um de nós tem um chamado diante de Deus. E eu creio que Deus me chamou para ensinar as Escrituras. Ensinar a palavra de Deus. Na igreja existem muitos dons, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vemos muitos dons espirituais lá. Na igreja também existem dons ministeriais. Deus, através de Jesus Cristo, chamou uns para serem apóstolos, outros para serem evangelistas, outros para serem pastores e outros para serem mestres das Escrituras. E eu tenho plena certeza que Deus me chamou para ensinar a sua palavra à sua igreja. E aquilo que Deus me fez entender através do seu Espírito Santo, eu irei passar para a igreja. A mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem muito popular. Ela não é uma mensagem que agrada a maioria das pessoas. Não é. A Bíblia diz que a porta que conduz à salvação, ela é estreita. O caminho é estreito. E são poucos os que entram por esta porta. São poucos. Então, o que é que a gente entende disso? Que são poucas pessoas que vão querer realmente ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. A nossa natureza, irmãos, é pecaminosa. Ela vai sempre resistir à vontade de Deus. A nossa natureza vai sempre resistir à vontade de Deus. E nós temos que confiar naquilo que Deus nos revelou através de sua palavra. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 3, Aleluia. Versículo 16, capítulo 4, do 1 até o 5. Timóteo 3, versículo 16, e nós iremos até o capítulo 4, do 1 ao 5. Se alimente da palavra de Deus.
que é esta palavra que tem poder para mudar a sua vida. Nada mais importa do que você conhecer a Deus. Nada mais importa nesta vida de você ter comunhão com Deus. E quanto mais você conhece uma pessoa boa, mais você ama essa pessoa. E nós sabemos que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é justo. E quanto mais você conhecer a respeito dele, mais você vai amá-lo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse texto é um resumo do Evangelho. Esse é o conteúdo da mensagem do Evangelho. Quem é o centro da mensagem? Jesus. A obra que Jesus realizou e realiza em nossas vidas. Jesus é o centro da mensagem. Mas veja 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1. Mas o Espírito, aqui é o Espírito Santo, tá? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, é o desvio da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Meus amados irmãos, todos nós sabemos, o pastor estava falando aqui de evangelismo, todos nós sabemos que a pregação do evangelho é essencial para a salvação. Sem pregação do evangelho, não existe salvação de almas. Paulo mesmo disse que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como ele vai invocar se não crê? E como ele vai crer se não ouvir falar de Jesus? E como ele vai ouvir falar de Jesus se ninguém foi enviado para falar de Jesus? Como alguém vai escutar a respeito do Cristo crucificado se pessoas não forem enviadas para pregar o Evangelho? Reconhecendo a importância do Evangelho, o próprio Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem não crê será condenado. E a Bíblia diz que os discípulos saíram pregando o Evangelho e os sinais o acompanhavam. Jesus confirmando a mensagem com sinais, maravilhas, curas, milagres da parte de Deus. Então, meus amados irmãos, mas existem aqueles, e são muitos, aqueles que estão pregando um falso
evangelho. Aquelas pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Aquelas pessoas que dizem o que os outros querem ouvir. Aquelas pessoas que dizem o que agradam aos ouvidos. E, infelizmente, a maioria das pessoas estão treinadas a escutar coisas boas, coisas agradáveis. Ah, você é amada de Deus. Você é amado de Deus. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa maravilhosa. E a mensagem do Evangelho, que coloca o ser humano como um miserável pecador, um ser humano que é mau por natureza, que por si só não tem condições de se salvar. A mensagem do Evangelho vai sendo desprezada e um outro Evangelho vai ocupando o lugar. E as pessoas ouvem versículos bíblicos, ouvem os outros falarem de Jesus e acham que é o Evangelho que está sendo pregado, mas é um outro Evangelho. Hoje existem muitos pregadores, muitos influenciadores, muitos evangelistas, tanto nas ruas, quanto nas igrejas, quanto nas redes sociais, que dizem estar pregando o Evangelho, porém, mais de 90% que falam da Bíblia não anunciam o verdadeiro Evangelho. Por isso que Jesus falou, quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meus irmãos, nós precisamos despertar para voltarmos às Escrituras e crermos no que as Escrituras pregam. Cremos no que a palavra de Deus ensina. Porque se o Evangelho é falso, é doutrina de demônios. E eu quero dizer um segredo aqui para você, que a doutrina de demônios, ela não é feia aos olhos humanos, ela não é assustadora, ela é sedutora, ela é atraente, ela faz com que a gente fique feliz, se alegre com o que está ouvindo. Os demônios que vão influenciar pregadores, ensinadores, líderes, pastores por aí afora, eles vão ensiná-los a falar, a como pregar, a como atrair multidões. Quando a palavra de Deus diz que nos últimos dias surgirão muitos que irão abandonar a fé, significa que eram pessoas que tinham fé no Senhor Jesus Cristo. E eles irão dar ouvidos a espíritos enganadores, que vão soprar nos seus ouvidos. A maioria das seitas que existem, pode pesquisar, os seus fundadores disseram que viram um anjo, que um anjo revelou aquele ensino, aquele suposto evangelho. Escute aqui, o que notamos nas pregações desses, que dizem estar pregando a palavra de Deus, são mensagens triunfalistas. Você vai ser exaltado. Mensagem que diz que você vai ser grande, que você vai se destacar, que aquela pessoa que te humilhou, ela vai se ajoelhar diante de você.
Que evangelho é esse que me ensina a ser orgulhoso? Que evangelho é esse que me ensina a pisar os outros? Que evangelho é esse que me faz se sentir superior aos outros? Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo ensina humildade. O evangelho de Cristo ensina a você suportar os sofrimentos por amor a Ele. A exaltação não é uma posição elevada que você vai ter na sociedade. A exaltação não é você ver o outro se humilhar diante de você, ou você conseguir um cargo elevado na igreja. A exaltação é você ter Deus do seu lado. Que exaltação maior do que essa? O ser mais poderoso do universo, o Criador de tudo, Ele estando do seu lado, ouvindo a sua oração, perdoando os seus pecados, e no futuro vai te levar para o céu para morar com Ele. Isso é exaltação. Leia a parábola do fariseu e do publicano. Jesus diz que o fariseu, ele se exaltou e foi humilhado. E o publicano, ele se humilhou e ele foi exaltado. E veja o finalzinho da parábola que diz assim, que o publicano, ele saiu justificado. O que significa sair justificado? Saiu perdoado por Deus. Ele disse: Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Deus perdoou o seu pecado. E essa é a exaltação lá no texto. Ser exaltado ali é ser aceito por Deus, é receber o perdão dele. Porque criar uma coisa que não existe na Bíblia? Pedro disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no tempo certo Ele vai exaltar você. E o contexto lá são provações. Provações. Para que servem as provações? Para que servem as perseguições que você sofre por amor ao Evangelho? Para te aperfeiçoar, para te amadurecer, para te fazer um cristão melhor, para te fazer uma pessoa mais parecida com Cristo. Isso é exaltação. É você se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Isso é exaltação. Nós não devemos levar tudo para o lado material das coisas. Mensagens de prosperidade. Ah, você vai conseguir sua casa. Ah, você vai conseguir o seu carro. Ah, você vai conseguir o seu emprego. Mensagens que falam apenas de consolo. Mensagem que falam apenas de encorajamento, mas nada de mensagem que confronta o pecado. Aí o evangelho se torna um evangelho amputado. Quando você pega a Bíblia e só considera uma parte da Bíblia e a outra você deixa de lado, então você está pregando outro evangelho. Se Deus te deu uma mensagem para você anunciar, e você anunciar apenas um pedaço dela, você não está sendo fiel ao anunciar as Escrituras. A palavra de Deus diz, Paulo, em 2 Timóteo 2:1, que Timóteo deveria escolher pessoas idôneas, capazes para ensinar, que fossem fiéis ao transmitir a mensagem. E quando você é fiel ao transmitir a mensagem, você transmite toda a mensagem do jeito que lhe foi passada. Você não altera nada, você não acrescenta, você não retira, você não distorce. Você fala do jeito que está. O que eu vou citar aqui para você nesta noite, você vai conferir na Bíblia e vai ver que é isso que eu estou dizendo. Mas esse evangelho que confronta o pecado, que ainda fala da condenação eterna, que fala do inferno, esse evangelho que fala que o ser humano não é bom. O ser humano não é bom, tá?
não é bom. Não existe ninguém bom. Somente o Senhor Jesus Cristo foi e é bom. Não existe ninguém bom. O seu coração é mau, perverso, é incurável. É isso que a palavra de Deus diz. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Por isso que Deus teve que trocar o seu coração. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Porque aquele coração de pedra, ele não tem jeito para ele. A nossa velha natureza, ela foi crucificada com Cristo por causa disso. Por causa disso, porque ela não consegue se converter. A Bíblia diz que a carne, ela nem quer e nem pode agradar a Deus. É um evangelho que se foca em curas, milagres, batalha espiritual, profecias, sonhos, visões. Isso, a Bíblia fala disso? Fala. Mas parece que é um evangelho que mexe com o ego humano, fazendo o ser humano se sentir poderoso. E o foco, e o que é principal, o que é mais urgente, está sendo deixado de lado, que é levar a pessoa ao arrependimento, levar a pessoa a chorar pelos seus pecados, chorar por sua condição diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa, aceita-me como filho, para que você ganhe perdão e enfim consiga ganhar a vida eterna. As pessoas estão caminhando para a perdição e os pregadores estão oferecendo carros e prosperidade. E estão morrendo, estão partindo sem salvação, porque aqueles que deveriam alertá-los não estão alertando, não estão pregando o evangelho como deve ser pregado. Não é você só falar de Bíblia, nem falar do que você acha que é. Você tem que ser fiel às Escrituras. Você tem que ler o texto, entender o texto e falar o texto do jeito que deve ser. Em Timóteo, aqui onde nós lemos, Paulo nos revela a essência do Evangelho. Paulo mostra que a mensagem do Evangelho deve estar focada em Cristo, unicamente Cristo. O foco não é homem, o foco não é prosperidade, o foco não sou eu. O foco é Cristo, a morte na cruz, a salvação que Ele tem para te dar. É isso que importa, você ganhar vida e vida com abundância. É Deus quem vai preencher o seu vazio. É Deus quem vai te dar felicidade. É Deus quem vai te dar paz. É Deus quem vai te dar alegria. Não é carro, não é dinheiro, não é emprego, não é saúde física. Quem te dá alegria é o Espírito Santo através do fruto do Espírito. Tire isso da cabeça, não aceite pouca coisa. Deus te oferece vida plena e você buscando migalhas. Deus te oferece vida plena em Jesus. Aleluia. Então, a mensagem do Evangelho, o foco dela é Cristo. A sua vida aqui na terra, os seus ensinamentos e tudo o que Ele revelou aos seus apóstolos. É isso que deve ser pregado. E nós estamos aqui lendo em 1 Timóteo uma carta de Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Se você mudar o foco da mensagem, será na verdade doutrinas de demônios, ensinos inspirados por espíritos enganadores, que se aproveitam de homens hipócritas, mentirosos, os quais, por resistirem sempre à verdade, eles tiveram suas consciências cauterizadas, não se importam mais, não ligam de estar mentindo. O que importa para eles é estarem ganhando algo daquilo. Então, o foco deles nessa época de Paulo era
não pode se casar, não pode comer certos alimentos. Parece até algo bem simples, né? Olha a doutrina de demônio que Paulo estava dizendo aqui. A doutrina de demônios que esses falsos mestres estavam pregando era essa: que não podia se casar e não podia comer certos tipos de alimentos. Só isso. Mas estava tirando o foco do principal, que é Cristo. Estava tirando o foco de Cristo. Distrai as pessoas, faz com que elas pensem que aquela coisa é importante, e ela perde o foco do que é principal. Então, nós devemos, meus amados irmãos, reaprender a pregar o Evangelho. Saber que conteúdo pregar e como anunciar esse conteúdo, a fim de que não preguemos um evangelho amputado, um evangelho falsificado. Eu quero dizer algo para você que pode até chocar você, mas a primeira coisa que você faz antes de anunciar as boas novas da salvação é você anunciar as más notícias do Evangelho. Anunciar as más notícias do Evangelho. Como assim anunciar as más notícias do Evangelho? Porque se você chega para a pessoa e diz: olha, você é filha de Deus, Jesus te ama, você é uma pessoa boa, vamos lá, vamos ser crente, você é minha irmã, você é meu irmão. Aí a pessoa diz: se eu sou irmão, então eu não preciso aceitar Jesus, eu já tenho Jesus. Se eu sou filha de Deus, se eu sou filho de Deus, então eu não preciso aceitar mais, porque eu já tenho. Você tem que anunciar a má notícia, mostrar qual é a condição que a pessoa se encontra, mostrar em que condição a pessoa está, o quanto de pecado que ela tem segundo as Escrituras, como Deus enxerga essa pessoa. Você tem que mostrar isso. Mas não querem dar notícias ruins. Os pregadores de hoje não querem. Não querem. Por quê? Porque os pregadores de hoje não querem dar notícias ruins para as pessoas. Não querem dizer que as pessoas, se permanecerem nos seus pecados, elas serão condenadas. Por que não querem? Porque querem agradar pessoas. Quando eles chegam nas igrejas, eles querem que a multidão gostem deles. Isso é amor, irmãos? Isso é amor? Eu dizer o que o povo quer ouvir? O que é amor? É dizer a verdade. Quando um pregador, ele dá a cara a tapas e é perseguido e sofre por pregar a verdade, ele está amando as pessoas. Mas a maioria dos pregadores não amam. Eles amam a si mesmo. Eles amam a si mesmo. Quanto mais pessoas eles agradarem, mais eles vão ganhar com isso. Jesus disse que um dos maiores empecilhos para alguém crer em Jesus é buscar honra no lugar errado. Ele disse em João 5,44: como podeis vós crer, recebendo honras uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Como é que vocês vão crer? O Evangelho de João, em João 12, 42 e 43, diz que muitos dos principais dos sacerdotes, eles criam em Jesus. Só que eles não o confessavam publicamente, com medo de serem expulsos das sinagogas. Por quê? Aí o versículo 43 de João 12 diz: porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É por isso que os pregadores não pregam a verdade. É por isso que eles só dizem o que o povo quer ouvir.
porque eles amam a glória dos homens. E assim eles negam o Evangelho, eles negam a Cristo. E a fé verdadeira não faz isso. Então, meus irmãos, vamos ver aqui algumas das más notícias do Evangelho. Jesus disse que toda pessoa é má por natureza. Isso mesmo, Jesus. Aquele que as pessoas dizem que saiu pregando o amor por onde passava. Em Mateus capítulo 7, versículo 11, ele diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial. Se vós, sendo maus. Jesus disse que nós éramos maus por natureza. Maus, é isso que as Escrituras dizem. Agora, se você não crê na Bíblia, aí você vai se convencer de que você é bom. Mas a Bíblia diz que você é mau. A Bíblia diz que seu coração é perverso. Por isso que você sonha coisa ruim. Por isso que às vezes vem um sentimento ruim. Por isso que às vezes você sente vontade de matar alguém, ou de estar irado com uma pessoa, de prejudicar uma pessoa, porque o seu coração é mau por natureza. Mau. Se convença disso. Quanto mais rápido você se convencer que você não consegue se salvar por sua bondade, mais perto você vai chegar da graça de Deus. O jovem rico, ele acreditava que era bom. Ele chegou lá dizendo: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna. Aí sabe qual foi a resposta de Jesus? Seja perfeito. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse: guarda os mandamentos. Jesus quis dizer: seja perfeito, guarde toda a lei. Se você conseguir guardar toda a lei sem tropeçar em nenhum mandamento, aí você vai ter a vida eterna. Aí o jovem diz: quais mandamentos? Aí Jesus citou. Aí ele não compreendeu. Ele não foi humilde e disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí Jesus disse: eu tenho que ir mais profundo. Eu tenho que revelar o coração dele, a maldade que tem lá no coração dele. E disse assim: vende tudo que você tem, doa aos pobres, aí você vai ter um tesouro no céu, e depois vem e me segue. Aí o que foi que ele fez? Se entristeceu e foi embora. Aquele jovem que honrava pai e mãe, que não adulterava, que não roubava, que não cobiçava, que não matava, que fazia tudo perfeitinho diante da sociedade, que era bom aos olhos dos outros, ele perdeu a salvação. Jesus não o aceitou, porque ele não quis vir do jeito de Jesus. A bondade dele não pôde salvá-lo. A bondade dele não pôde salvá-lo. Então, essa é a primeira má notícia que eu quero que você saiba. Você não é bom e a sua bondade não pode te salvar. Nada de bom que você faça vai fazer você se salvar. Imagina uma pessoa, eu gosto de dar essa ilustração, as pessoas mais velhas vão entender. Na época, quando eu era criança, existiam aquelas pessoas que desgotavam fossas. Essas pessoas abriam aquela fossa, entravam dentro dela e desgotavam aquela fossa. Quem lembra disso? Alguém lembra disso? Pessoas entrava daquele jeito, com aquela roupa, do jeito que estava, entrava dentro de uma fossa daquela e começava a desgotar. Não era assim? Eu digo isso porque eu vi quando eu era criança uma pessoa desgotando lá em casa. Agora imagine essa pessoa que saiu de dentro dessa fossa e lá tem uma tortinha de morango gostosa. Ele vai pegar aquela fatia do jeito que saiu
e te oferece essa fatia. Você quer? Você quer comer? Mas a torta não é gostosa, não é boa? Por que você não quer comer? Porque ela foi contaminada pela sujeira da pessoa. A sua melhor obra que você oferecer a Deus é como essa torta. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Você não é bom. E pare de dizer para as pessoas que elas são boas. Elas não são. Elas podem ser aos seus olhos, da forma que você enxerga, mas de acordo com o padrão de Deus, não é. Não é. Ninguém é bom diante de Deus. Outra má notícia do Evangelho, que talvez as pessoas não queiram ouvir, é que Deus está irado com aquelas pessoas que não creem no seu Filho. Deus está irado com aquelas pessoas que não são crentes. João capítulo 3, versículo 36. Veja o que diz aí. João capítulo 3 e versículo 36. Se você crê na palavra de Deus, então aceite a palavra de Deus, aceite a verdade que está nela. Agora, se você não crê, aí você pode dizer: então não creio na Bíblia, não. João capítulo 3, versículo 36, veja aí. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus está irado com as pessoas do mundo que rejeitam o Evangelho. Essas pessoas para quem você está indo pregar o Evangelho, Deus está irado com elas. É isso que as Escrituras dizem. Se você não procurar conhecer o Deus da Bíblia, aí você vai criar um Deus de acordo com a sua própria vontade e vai dizer: esse daí não é o meu Deus. O Deus que eu creio é outro, não é esse Deus irado, não. O Deus que eu creio é um Deus amoroso, é um Deus... Não, Deus é amoroso, Deus é amor, mas Ele é justiça. Aleluia. Ele é justiça. A Bíblia diz que Jesus... Deus ungiu ele com o óleo da alegria. Por quê? Porque ele amou a justiça e odiou a injustiça. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. Terceira má notícia que eu quero dizer para você e para quem estiver escutando lá. A Bíblia diz que aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo são filhos da ira e filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Você pode conferir aí. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Quem não crê em Jesus é filho da ira, porque a ira de Deus sobre ele permanece. É filho da desobediência, porque ele está ligado a Adão. Adão desobedeceu. E todos que estiverem ligados ao primeiro Adão, vai ser condenado. Mas quem estiver ligado ao segundo Adão, que é Cristo, vai ser salvo. Na verdade, já tem a vida eterna, é isso que as Escrituras dizem. Quarta verdade, quarta má notícia do Evangelho, que ninguém mais hoje tem coragem de dizer, e diz que não é para dizer porque vai ofender as pessoas. Aqueles que não nasceram de novo são filhos do diabo. 1 de João, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Vamos ver. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8 ao 10. 1 de João, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Quem pratica o pecado é do diabo. É do diabo.
é dele, ele é o dono dessa pessoa. A Bíblia é clara. Então não adianta você, só porque a pessoa é uma pessoa decente, é uma pessoa honesta, é uma velhinha, um velhinho doce, se não aceitou a Jesus, é do diabo. É isso que diz a Bíblia. Quem pratica o pecado, quem vive na prática do pecado, é do diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para pegar uma pessoa que é filha dele e torná-la filha de Deus. Foi para isso que Jesus se manifestou. Veja o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. No planeta Terra existem duas classes de pessoas: aquelas que são filhas de Deus e aquelas que são filhas do diabo. E quem é filho de Deus? Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. É filho do diabo. É filho do diabo. Quem é filho de Deus? Quem pratica a justiça e ama o seu irmão. Se não ama, não é filho de Deus. Você pode imaginar o que quiser. Você pode dizer que teve revelação. Você pode dizer que fala em línguas estranhas, que tem visão, sonhos. Mas o que a Escritura diz, está dito. E ela é infalível. Seus sonhos não. Seus sonhos são falhos. O diabo engana muito por sonhos. Paulo disse: se descer um anjo do céu e anunciar a você outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. Até um anjo pode aparecer para enganar. Próxima má notícia. Quem não crê no Filho unigênito de Deus, a Bíblia diz que já está condenado. João 3,18. Já está condenado. É isso que diz a Bíblia. Quem não crê, já está condenado. Quem não crê, já está condenado. Por quê? Porque recusou o Evangelho e permanece na sua condição pecaminosa. Jesus disse, através de Marcos: quem crê e for batizado vai ser salvo, mas quem não crê, condenado. Não existe, irmãos, outra saída. Tem que pregar o Evangelho como é. Essa é a verdade do Evangelho. Agora você tentar abrandar as coisas achando que é mais sábio do que Deus, então vá, para ver se você consegue converter pessoas. Você pode convencê-las a estar na igreja, mas elas não serão convertidas. A pessoa tem que vir para Cristo chorando, lamentando por seus pecados, reconhecendo sua condição pecaminosa diante dele, para se arrepender dos seus pecados e ganhar perdão. Outra má notícia do Evangelho: aqueles que rejeitam a Deus já estão sendo punidos no presente, porque Deus os entregou. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 32. Deus entregou essas pessoas à idolatria, à prática homossexual, à perversão sexual, há diversos pecados graves que diz Paulo, por causa disso eles são dignos de morte. Dignos de morte! Aquelas pessoas que rejeitam a Deus, Deus diz assim: faça a sua vontade, siga os seus desejos. Por isso que a gente vê a perversão aí tomando de conta do mundo. A pior coisa que você pode fazer é pedir para Deus deixar você fazer a sua própria vontade. É a pior coisa que você pode fazer. Deus, deixa eu fazer o que eu quero. Se Deus deixasse você fazer o que você quer, você já estaria perdido. Já estaria perdido. Na parábola do semeador, Jesus, ao contar essa palavra, ele escondeu a verdade daqueles que eram insensíveis ao Evangelho. Você pode ler a parábola. Senhor, por que o Senhor está falando por parábolas?
para aqueles que estão vendo, não vejam. Aqueles que estão escutando, não escutem, para que eles não creiam e não sejam salvos. É isso que diz o Evangelho. É isso que diz o Evangelho. Pessoas que se endurecem diante da verdade, Deus entrega. Deus entrega. Quanto mais você despreza a verdade do Evangelho, mais cego você vai se tornar. E pode chegar em um ponto que não tem mais volta. É outra má notícia que existe na palavra de Deus. A Bíblia diz que durante a grande tribulação aqui na terra, Deus, não é o diabo, é Deus. Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira aqueles que desprezaram o amor da verdade para serem salvos. É Deus que vai enviar a operação do erro. Então, pare de acreditar nesse evangelho que as pessoas dizem aí, que Deus não machuca ninguém, que Deus não se ira com ninguém. Deus é justo, Deus é santo, a sua natureza santa não suporta ver o pecado. Ele tem que castigar o pecado. Se você permanecer no pecado, você vai perder a salvação. É isso que diz o Evangelho. Você vai perder a salvação. O profeta Daniel, ele diz que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. A Bíblia diz em Apocalipse que os mortos ressuscitarão, grandes e pequenos, serão postos diante do grande trono branco, e aqueles que não foram, seus nomes não estavam escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. É isso que diz a Bíblia. Agora, se você não prega mais isso, você está deixando de pregar o Evangelho. É isso que diz a Bíblia. É assim que o Espírito Santo vai convencer a pessoa. O Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você não prega o Evangelho como é que o Espírito Santo vai convencer a pessoa? Como é? Se você só apresenta flores às pessoas. Se você está mostrando a pessoa que está tudo bem. Que está tudo bem ela permanecer como está. Que Deus aceita ela do jeito que está e pode permanecer como está. Como é que essa pessoa vai se arrepender de seus pecados? Se você for ler o capítulo 8 de João, você vai ver Jesus pregando o Evangelho. Jesus começa dizendo assim, em João 8:24: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se vocês não crerem que eu sou o Filho de Deus, enviado para remir todo aquele que crê em mim, vocês vão morrer em seus pecados. Jesus começou assim. No versículo 34 ele diz: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Aí Jesus continua no versículo 44. Jesus diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Era assim que Jesus pregava o Evangelho. Era assim. Por isso que ele era odiado. Por isso, porque ele falava a verdade. Você acha mesmo que é para você ser amado pelo mundo? Que é para seus vizinhos te amarem, te abraçarem e dizer: oh, que coisa boa, eu tenho um crente aqui morando do meu lado, que maravilha. Você acha mesmo
que é para você ser amado no seu trabalho, na escola, onde você anda. Só existem duas saídas para você quando você prega o evangelho verdadeiro para o mundo. Ou a pessoa se arrepende dos seus pecados e se converte e passa a amar você, ou ela te odeia. Só existem essas duas. As pessoas do mundo, elas não amam um crente autêntico. Elas suportam, mas não amam. Não amam. E a pergunta que eu faço para você é: você é querido pelo mundo? Você está sendo amado pelo mundo? As pessoas do mundo estão dizendo: aí é que é um crente de verdade. Aí é que é um crente. Essa daí é crente mesmo. E essa pessoa que diz isso nunca se converte. Nunca se converte. Por que isso? Se ela te admira tanto porque você é um crente verdadeiro, por que ela não segue o caminho que você segue? Agora prega o evangelho para ela. Prega a verdade do evangelho. Aí você vai ver a reação dela. Aí você vai ver. Quando você começar a mostrar a verdade do evangelho, você vai ver a reação das pessoas. Eu digo isso porque eu já fui chamado de homofóbico. Eu sou professor. No grupo dos professores, quando eu começava, quando eu fiz o concurso do IFPB, hoje eu sou professor no Instituto Federal, lá em Itaporanga. Aqui em Igaraci tem muitos alunos meus, que já foram e ainda são. Alunos que vão estudar no Instituto Federal, 1º ao 3º ano do ensino médio. Eu já fui removido de grupos. Já fui. Aleluia. Já fui chamado de homofóbico. Muitas pessoas. Por quê? Porque eu falo a verdade. Aleluia. Mas já ganhei alunos para Cristo. Já ganhei alunos para Cristo, porque eu preguei o verdadeiro evangelho. Então, meus irmãos, nesse culto de missões, eu quero que você reflita sobre isso. O evangelho que você tem pregado é o evangelho de Cristo? Você prega realmente o evangelho de Cristo? Você está pregando o evangelho? As pregações que você está escutando nas redes sociais são pregações coaches? Daquele David Leonardo, por exemplo? São pregações que só tem profecias, revelações, como aquele Leonardo Sali? Quais são as pregações que você está escutando? O verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho? Ou um evangelho falso? Porque o evangelho falso, segundo as escrituras, é doutrina de demônios. Você deixa de ser doutrinado na igreja pelo seu pastor para estar sendo doutrinado por demônios lá fora. Tome cuidado, tá? Tome cuidado. Quando eu prego a palavra de Deus, eu não estou preocupado se as pessoas vão pular e chorar, se elas vão gritar. Eu estou preocupado em, através do Espírito Santo, convencer pelo menos uma delas da verdade do evangelho. E não importa, porque eu não amo a atenção de pessoas. Eu não amo elogios. Eu não amo posições. Porque a minha fidelidade é com Cristo. E eu irei prestar contas diante dele. Aquele a quem é muito dado, muito será cobrado. Então, reflita nesta palavra. Nos últimos dias, é o Espírito Santo quem revelou a Paulo, há cerca de 2000 anos atrás. O Espírito Santo diz expressamente que muitos apostatarão da fé. Está cheio aí, irmãos. E a apostasia é um sinal para a vinda do anticristo. Veja lá em 2 Tessalonicenses 2. A apostasia não será assim, sem antes vir a apostasia
e se manifestar o homem do pecado. E nós já vemos aí a apostasia tomando de conta do mundo. Nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. Nós não sabemos, mas devemos estar preparados. Ame a palavra de Deus e mais nada. Não se importem a agradar pessoas. O importante é agradar a Cristo. Deus quer pessoas corajosas que estejam dispostas a sofrer pelo Evangelho. Então, que Deus aplique no seu coração e que o Espírito Santo te incomode muito com essa palavra. Te incomode muito. Nem que ele tenha que fazer você sofrer, chorar, mas o importante é a sua alma ser salva. O importante é você ir para o céu. O importante é você ser salvo. Jesus veio para salvar. Ele não veio para quem estava bom, ele veio para quem estava doente. Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar.